Bom dia. Um, dois, três, gravando, né? 3 segundos. Daqui a pouco, 15 para uma, 15 para meio-dia, 15 para uma, por aí. Hoje é sexta, né? 3 de maio de 2019. Eu sou o Leandro e estou fazendo uma sequência de vídeos. Esse é o terceiro, são vídeos experimentais. Eu estou ensaiando para me expressar em vídeo e estou curtindo assim, essa experiência. Várias sensações assim diferentes, né? Possibilidade de fazer um registro das coisas que eu penso, que eu acredito. Numa fase eu escrevia e estou ensaiando para falar em 12 minutos agora e tá interessante. Eu fiz um vídeo número um falando sobre. Eu tô um pouco assim por causa que eu tô fazendo um tratamento odontológico nos vídeos, você pode ver aqui, ó. Tropeça um pouco, muda um pouco a fonética. Eu tô com o aparelho de contenção, depende da posição na língua, o aparelho, a vocalização muda, tá? Bom, eu fiz um vídeo número um falando sobre Fale Sua Verdade. Depois um vídeo 2 que teria relação com Fale Sua Verdade, seria um comentário dos sentimentos de ódio, raiva e ira, né? E eu vou fazer um pequeno comentário aqui, ó, que nas considerações que eu fiz, tem uma história que eu estou atravessando com a deficiência de B12, né? E eu estou fazendo reposição. E um dos efeitos, sintomas da ausência de B12, na parte neurológica, a pessoa fica, entre outras coisas, ela fica um pouco impaciente, né? E a Marisa salientou esse detalhe e ela deu testemunho que faz tempo que ela nota a mudança na minha tolerância, paciência. Então, se isso, né, aí os temperamentos, né, a história que eu estava falando a pessoa ficar irritada, né, que desencadeia em raiva, ódio e ira. E o que eu quero dizer é que tem esse outro aspecto aí, ó, se a pessoa está com algum problema, né, de saúde. No caso da B12, ela é importante no sistema neurológico, a pessoa fica mais irritada. E aí? Né? Como é que tu quer que ela fale de outra maneira se ela está com né, todo um ambiente, mas esse problema que ela tem, ela se manifesta de uma maneira inapropriada. Né? Aí vamos fazer uma investigação em todos os aspectos, né? Tá? Hoje eu separei assim meio que uma miscelânea de coisas vem na minha cabeça, né? Tô tentando separar alguma para fazer um comentário. E eu lembrei assim da postura que eu estou tomando de não enfrentar até agora, não enfrentar as coisas que estão aí, que eu observei muita coisa que está acontecendo e eu vi no meu modo de entender, de entendimento, a origem, o nascimento dessas coisas, né? E as pessoas estão descontentes, né, com a situação da vida e uma visão, um aprofundamento buscando possíveis pontos de origem das coisas, né? Começa a apontar a explicação, mas nesse processo tu vai culpar alguém e aí tu corre o risco de te perder num sentimento de revolta que pode levar à raiva e ao ódio. Eu consegui sair disso, né? Eu consegui sair. Atravessei uma fase assim. Poderia dividir bastante a minha experiência nesse sentido. Então, eu tô nos vídeos reforçando aquelas coisas que a gente deve trabalhar, a gente deve tratar, né?
Então, como é que, exemplo, como é que tu quer uma sociedade fraterna, né, se tu ainda te comporta, se tu tem ainda resquícios fortes de raiva, de ódio, entendeu? Aí o que me sobra, né? Sobra, tem a ira que eu comentei lá no vídeo, né? Pode usar a energia da ira, isso não é um pecado, entendeu? Tem umas coisas assim na nossa história que a gente pega chavões, né? Ou slogans, ideias de pessoas muito importantes na nossa civilização, na nossa história de civilização, e fica 2, 3, 5 mil anos doutrinando as pessoas em cima de uma coisa, né? Por exemplo, tem uma coisa que dizem que é da filosofia cristã, né? Ah, que é, como é que é? Os últimos serão os primeiros, ou tu deve, quando alguém te bater, dá a outra face, né? Quando outra coisa nessa linha é bem-aventurados os humildes, né? E, só que isso, quando se foi dito dentro de um contexto, de época, existia pessoas, né, ali para um público, uma plateia. Aí tu pegar e tirar isso, deslocar isso de um tempo e querer arrastar isso há 5 mil anos, no caso do cristianismo há 2000 e tantos anos, né? Mas não é só no cristianismo. Existe coisas assim acontecendo em todas as religiões, né? Tá? Aí eu vou citar a Baby Consuelo, então, tá bom? Ela disse assim: aqui no céu não tem espaço para bunda mole. Agora, qual era o contexto disso? Ela estava no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio, ela participou lá, né? E eles fizeram um acordo, um contrato para ela tocar um tempo. E eles, no show dela, eles resolveram que iriam mudar o tempo dela, cortar o tempo dela. Aí ela, por querer ter, óbvio que quer o acordo, né? Quer que cumpra o acordo. Ela quer o tempo para ela, né, interagir com a plateia dela, com o público dela, que foi lá para ver ela. Tem pessoas que foram lá para ver ela, né? Aí o que ela fez? Ela botou os seguranças dela, impedindo que alguém mudasse as coisas ali. Ela tocou até o fim. Ela conseguiu. E no final num documentário que eu assisti ela contando isso, ela disse: ó, não tem espaço no céu para bunda mole, entendeu? Né? Baby Consuelo. Beleza, esse comentário dela, né? Então, as coisas são assim. Ó, eu escutei o Lobão falando num documentário que tem uma série no History, Guia Politicamente Incorreto é o nome. E a gente tem toda uma doutrinação para que tu seja politicamente correto, né? E isso vai ter consequências, entendeu? O Lobão falou, isso vai ter consequências. A questão é que as consequências podem ser boas por um tempo e o que era bom se torna não tão bom, porque as coisas vão mudando, entendeu? Então tu dizer assim, tu tem que ser politicamente correto, não pode ser incorreto politicamente, entendeu? Eu só dizer que agora você politicamente incorreto, não vou ser nada correto politicamente falando, né? Isso tu transferindo para as relações, certo? Então, tu tem que não ser nada, entendeu? Tu tem que agir de acordo ao que está acontecendo no momento, sem nenhum referencial. Não precisa de referenciais instituídos, entendeu? Não precisa transformar as tuas referências, as tuas coisas que tu acredita numa instituição, que é o que a gente faz. E para comprovar, para dar autenticidade na nossa
a ideia de institucionalizar aquilo que a gente acredita, a gente diz, ah, mas isso eu aprendi no budismo. Buda dizia isso. A gente fala assim, entendeu? Precisa de uma autoridade, uma ideia que uma autoridade dizia isso, mas isso não se diz, se é que disse. Ele disse numa época, no tempo, no caso de Buda, 5.000 anos, né, atrás, na Índia, ainda, na Índia, entendeu? No Brasil é totalmente diferente a coisa aqui, totalmente diferente. A história na Índia, tudo tem que estudar lá como é que as coisas aconteciam lá naquele tempo, entendeu? A história de vida dele, tudo, as pessoas para a qual ele falava e por que que ele disse tal coisa naquele era para aquele tempo, né? Não serve mais para os tempos de hoje. Tu dizer que eu tenho tal postura e eu tô dando autenticidade a ela, né? Porque eu li tal livro, tal escritura diz assim, entendeu? Nós temos que abandonar essas coisas e dar a resposta de acordo ao que a gente quer, e talvez usando um referencial assim, o tipo de sociedade a gente quer, que tipo de realidade a gente quer ver. Ter isso bem claro, né? E aí tu vai, a tua posição, aquilo que tu faz, teu karma, e o karma de todas as outras pessoas, vai ser regulado pelo resultado que se quer. Quem é que não quer ter prazer, fraternidade, essas coisas, tudo aquilo que é bom, entendeu? Então, esses seriam os referenciais. Não precisa filosofia no meio da história, né? Tá? Então, o Lobão, que eu esqueci de comentar, falei da Bíblia Consuelo, o Lobão disse sobre as coisas de ser politicamente correto, né? Que fez nascer no nosso tempo aqui. Coisa assim que tem que dizer afrodescendente, não pode mais dizer negão, entendeu? Afrodescendente. Tem que falar assim. A pessoa se ofende e pode haver um problema, uma crise, um conflito, até na justiça. Não se fala mais favela, se fala comunidade. Nós estamos assim, uma série de coisas, né, acontecendo nisso, originado do que? Dessa necessidade de ser politicamente incorreto, essa necessidade de que nós temos uma coisa assim com a diversidade, né, a garantia das diversidades. E historicamente, né, é só no Brasil que existe tanta diversidade, tanta religião, tanta gente brigando por modo de viver, né? Tantas tribos, entendeu? Isso é legal, se isso vai dar origem a uma sociedade bacana, fraterna, uma sociedade produtiva, uma sociedade que produz bem-estar, saúde, alegria para as pessoas, prazer, né? Se, se vai resultar nisso, tudo bem, né? As redes sociais, por exemplo, as redes sociais têm sido um exercício da mediocridade, né? Se for bem olhar. Tem um valor, tem um valor sociológico, um valor para pesquisa psicológica, um valor terapêutico, inclusive, para quem está ali teclando, postando coisas, né? É uma extensão da felicidade das pessoas hoje mostrar o que está fazendo, onde está, com quem está, expressar através das imagens a sua felicidade, né? O seu prazer. Só que está gerando coisas que não são desejadas para a sociedade. Isso está gerando coisas que vão ser refletidas na saúde psicológica, emocional, física também das pessoas. Vai gerar então o quê? Mais pessoas doentes, né? E mais pessoas infelizes. Tem pessoas que ficam infelizes por ver a felicidade dos outros. Isso, a felicidade do outro reforça a desgraça dela, né? Como eu sou desgraçado mesmo. É bem complexo, mas onde é que eu quero chegar?
que aquilo é bom, né? As coisas são boas uh, enquanto podem produzir ou reproduzir algo no coletivo que seja legal. Agora, se a ideia é cada um viver por si, né? E cada um trabalhar pela sua felicidade, que isso também pode ser um ponto, né? Isso vai criar uma espécie de seleção na sociedade, né? Vai selecionar, né? Desde que não haja conflitos, e não se pode dar garantias que isso não vai causar conflitos, né? Entendeu? Bom, eu acho que é isso que eu tenho para dizer no vídeo de hoje. Vamos ver como funciona essa minha experiência de falar hoje. Ontem e hoje foi um dia assim onde muita coisa passou pela minha cabeça, muitas ideias, muita vontade de dizer alguma coisa. E estou tentando extrair um ponto para que eu consiga fazer um vídeo de 12 minutos hoje também, tá bom? Tchau para vocês então.